Agora vamos falar então do movimento em duas dimensões. A gente até agora tratou na cinemática de movimentos que acontecem em apenas uma dimensão. Então agora é a hora de vocês darem um passo, um segundo passo, que é compreender o movimento em duas dimensões, tá? Na semana que vem nós vamos estudar os movimentos mais comuns que ocorrem em duas dimensões, os mais simples, né? E agora, nessa semana, já vou preparando vocês para esse momento. Por enquanto é apenas, ainda vamos falar de cinemática, só que em vez de uma dimensão, vamos trabalhar agora com duas dimensões. E enfim, como é que a gente faz um estudo do movimento em duas dimensões? A primeira coisa é estudar o movimento de algo. A gente sempre estuda o movimento observando como é que os objetos se movem ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma bolinha que vai estar andando em linha reta, né? Vai passar um tempo, ela vai ter andado em linha reta aqui. Isso aqui no intervalo de tempo ΔT, tá bom? Então aqui é o nosso T1 e aqui o nosso T2, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar, como nós estamos observando esse movimento, vou colocar a gente aqui, ó, na origem do sistema de coordenadas, cujo eixo Y vai estar aqui, e o eixo X aqui, tá bom? Então, olha só, a posição, então, como eu estou estudando o movimento, eu vou estar atento a 3 parâmetros, lembra? Na verdade 4, né? O tempo, que está, tempo 1, a bolinha está aqui, e o tempo 2, a bolinha está aqui. Além do tempo, a posição no tempo 1 da bolinha é essa aqui que eu desenhei. A posição no tempo 2 é essa posição aqui, que eu posso chamar de R2, R1, enfim, são as posições aí da bolinha no tempo 1 e no tempo 2. Também tenho que estar atento à velocidade dessa bolinha. Qual é o deslocamento que a bolinha vai ter nesse intervalo de tempo, que é o que vai me dar a velocidade dessa bolinha, tá? E, além da velocidade, a aceleração. Se a sua bolinha está ganhando velocidade, né, ao longo do tempo, ou se está perdendo velocidade ao longo do tempo. Ganhar ou perder velocidade, o parâmetro que me diz isso é a aceleração. Se eu ganho velocidade, o objeto está acelerando. Se o objeto está perdendo velocidade, ele está desacelerando, tá bom? Então são esses os parâmetros que eu tenho que estar atento, e eu vou desenhar aqui o vetor posição, por exemplo, né? O vetor posição, aqui eu posso, eu vou só, para simplificar o desenho aqui, eu vou só escrever as variáveis da cinemática quando o objeto está aqui no tempo 2, tá bom? Eu vou tirar o tempo inicial aqui, eu vou só trabalhar com o tempo final, só para simplificar. Só para simplificar aqui a explicação. Então vamos lá. Eu tenho então a posição, vetor posição é a seta, né, que une o sistema de coordenadas aonde eu estou, porque sempre vai ser a posição em relação a mim. Então, em relação a mim, eu tenho esse vetor posição que eu vou chamar de R, tá? E se vocês acabaram de ver que todo vetor num sistema de coordenadas pode ser decomposto nesse sistema, né? Então ele pode ser decomposto numa componente x e numa componente y, o Rx e o Ry, certo? De tal forma que a posição dessa bolinha em T2, né, no tempo T2, ou no tempo T, né, como eu só estou trabalhando aqui com um tempo, em T, então em T, eu vou ter a posição, que é R de T, posição da bolinha no tempo T vai ser Rx na direção I chapéu, mais Ry na direção J chapéu. Tá? Rx mais Ry. Está aqui o vetor posição. Olha só,
A posição agora tem duas dimensões, tem a dimensão em x e a dimensão em y. Isso aqui é um vetor de duas dimensões. Tá? Então, o vetor posição, ele tem a componente x e a componente y, e isso define a posição em duas dimensões. Então, trabalhar em duas dimensões é dar uma componente a mais para a posição, uma componente a mais para a velocidade e uma componente a mais para a aceleração. É simples assim. Se eu estivesse numa terceira dimensão, se eu estivesse lidando com um problema em três dimensões, teria uma terceira componente aqui. É só isso que muda, tá bom? É bem simples mesmo. Então vamos escrever aqui a velocidade. A velocidade. Olha só, lembra que eu falei que a bolinha anda nessa linha reta aqui? Ela vai continuar. Vai passar o tempo, ela está andando em linha reta, tá? Essa linha reta aqui vai passar o tempo e ela vai começar a percorrer essa linha em laranja. Então o movimento dessa bolinha vai estar ao longo dessa linha laranja aqui, que eu vou desenhar aqui o vetor velocidade. Lembra que o vetor velocidade ele define para onde o objeto vai se mover. É o vetor velocidade que me diz a direção do movimento, para onde vai se mover o objeto. Então, se o objeto vai continuar em linha reta nessa direção, a velocidade vai estar nessa direção também. E isso aqui é um vetor, gente. Então, eu consigo decompor ele no sistema de coordenadas x e y, né? Se eu tiver aqui, ó, aqui vai estar o vx e aqui vai estar o vy. Desculpem aí o desenho, eu poderia fazer, para ficar certinho, vamos escrever o RY aqui dentro, né, para eu ganhar um espaço. Aí vocês vão ver que aqui é o meu VY. Deixa eu apagar o tempo aqui também, porque ficou muito próximo aqui. Aqui é o VX, o tempo está aqui. Tá bom? Então, eu tenho a vetor velocidade aqui, e ele eu consigo escrever como V de t é igual a Vx na direção I, Vy na direção J. Vocês poderiam pensar, olha só, professor, o Vy está apontando para baixo, ele não deveria ser menos aqui? Deveria, só que como eu não conheço esse número, depois pode dar uma confusão, porque você pode calcular ele mais para frente, e naturalmente ele vai dar menos, porque ele é negativo. E se você pôr um menos aqui já diretão, você tem que tomar cuidado de que não colocar novamente um menos, enfim. Como eu não sei o número, eu só vou usar a questão olha, está apontando para baixo, então é menos, quando eu tiver o número na mão, o número desse VY. Enquanto eu não souber quem é VY, eu não mexo no sinal, tá? Eu deixo ele aparecer naturalmente, tá bom? Eu não fico forçando a barra. Bom, só falta a aceleração. A aceleração vai ser A de t, e a aceleração ela é bem simples. Se o objeto está ganhando velocidade ao longo dessa linha reta, a aceleração estaria aqui para baixo. Se a aceleração, se esse objeto está perdendo velocidade, eu poderia até desenhar o A aqui, que significa que o objeto está perdendo velocidade. Então o A está aqui. Não necessariamente o A precisa estar aqui, tá, gente? Aqui como a bolinha está andando em linha reta, para ele desacelerar, ele necessariamente tem que estar apontando nessa direção, tá? Porque ele está andando em linha reta. Se ele estivesse fazendo algum outro movimento que não fosse a linha reta, esse A ele não precisa estar necessariamente no sentido oposto ao movimento, tá bom? A aceleração nem sempre vai estar se opondo à direção do movimento, tá bom? Parte da aceleração vai se opor ao movimento, aí vai determinar se está desacelerando ou não. Tá? Mas aí, enfim, é melhor fazer esse tipo de discussão quando a gente estiver lidando com números, para ficar mais fácil de entender. Nesse caso aqui, eu estou pondo de forma bem simples aqui, eu não defini se a bolinha está acelerando ou não,
Nesse caso aqui está desacelerando, porque está contrário ao movimento, então está desacelerando. E isso aqui vai ser um AX na direção Y mais um AY na direção J, né? O AX está aqui e o AY está aqui. Tá bom? Então, o movimento em duas dimensões, essencialmente, é escrever os vetores posição, velocidade e aceleração em duas dimensões também. Basicamente é isso, tá bom? E o legal do movimento em duas dimensões é que você pode, por exemplo, ter que o movimento do objeto ele é retilíneo uniforme em X e uniformemente variado em Y. Porque o legal de se trabalhar em mais dimensões é que o movimento, do mesmo jeito que eu decomponho os vetores posição, velocidade e aceleração, quando eu faço isso eu também decomponho o movimento. O movimento ele é decomposto. E com essa decomposição eu posso ter casos onde em X eu tenho um MRU e em Y eu vou ter um MRUV, por exemplo. Ou tenho MRU em X, MRU em Y, ou tenho MRUV em X, MRUV em Y, ou todas as combinações de movimentos possíveis podem ser feitas tratando de forma decomposta as componentes X da componente Y, porque lembra que o que acontece em X não atrapalha naquilo que acontece em Y, tá bom? Do ponto de vista dessa decomposição, essa decomposição faz exatamente isso, ela decompõe numa componente onde o movimento ali naquela componente ela é independente do movimento que ocorre na outra componente. Então, a decomposição de vetores permite vocês também a decomporem o movimento, e essa é uma ferramenta extremamente importante cuja aplicabilidade vocês vão ver na semana que vem, na hora de estudar movimento balístico, essencialmente movimento balístico, movimento de projéteis. Vocês vão entender por que é um movimento balístico e por que nós temos um movimento de projétil bem característico. Ele tem uma característica bem peculiar do movimento de projétil, que já adiantando um pouquinho, é que em X eu tenho um movimento retilíneo uniforme e na vertical eu tenho um MRUV. Tá? Então, sempre que eu estiver estudando um movimento que na horizontal seja MRU e na vertical MRUV, isso é um projétil. Tá? Essencialmente é isso. Então eu já meio que as bases para se estudar o movimento de projétil já comecei a fornecer as bases. E a gente vai explorar melhor isso na semana que vem, tá bom? Então aqui eu vou fazer mais um exemplo e a aula de hoje se encerra porque eu basicamente queria dar um passo a mais com vocês, quero começar a estudar os movimentos em duas dimensões, tá bom? Vamos fazer um exemplo e já é o suficiente para essa semana, tá bom? Vamos lá.